Campeonato Carioca. Mas a gente já tem a presença, que por sinal, depois que o Rogério Ceni foi pro Fortaleza, no meu entendimento, eu falando do Rogério Ceni, a gente começa a torcer mais pro Fortaleza. Não que o Fortaleza seja o meu time número 1, porque não é. Porque é o Corinthians o meu time número 1. Mas o Fortaleza virou um time importante pra nós aqui, principalmente por causa do Rogério Ceni, que eu sou fã incondicional dele. Eu acho que não tem nenhum atleta ou um atleta que teve a capacidade do Rogério Ceni. A gente está conversando com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, por Skype, agradecendo demais, né, por conversar com a gente. A minha primeira pergunta em relação ao Fortaleza é: o que o Fortaleza está fazendo, presidente, em relação à pandemia e para deixar o Fortaleza mais forte, né, em tudo isso que está acontecendo com o nosso mundo inteiro e com o futebol. E muito obrigado por o senhor estar junto com a gente nos Donos da Bola, né, e na Rádio Bandeirantes. Bem, boa tarde, Neto, boa tarde a todos os Donos da Bola, Rádio Bandeirantes. Prazer enorme falar com você, Neto. Obrigado. Sou seu fã. Obrigado. Né, como grande atleta que você foi, um craque. Obrigado. Inclusive vi recentemente aí o título de 90 do Corinthians. Muito e o obrigado. quanto você foi protagonista naquela história. Obrigado. E também como comentarista também, com um destaque sensacional, e é um orgulho de verdade estar falando com você. Muito obrigado. Fortaleza, nesse período, a gente tem buscado trabalhar com muita criatividade, né? Eu digo que a gente está tentando produzir no deserto, porque são muitos dias sem a bola rolar. Se a gente pegar o ano de 2020, né, se pegar desde 1º de janeiro até agora, nós já temos aí aproximadamente 189 dias, e de período competitivo de jogos nós só tivemos 47 dias de jogos. Quer dizer, é pouco tempo de jogo para sustentar um período tão longo, né? E por mais que o clube esteja organizado, equilibrado, muitas receitas foram embora e a gente está tendo que ter criatividade. Então a gente aqui fez promoção de produtos nas nossas lojas, fizemos live, gerando receitas, lançamos a nossa camisa tradicional do clube para o torcedor receber 60 dias depois, porque a fábrica estava fechada para produzir, mas o torcedor, em confiança, à gestão e ao trabalho, adquiriu uma quantidade boa de camisas. Lançamos um mosaico que a gente só vai colocar nos jogos de portão fechado, um bandeirão com a foto dos torcedores que estão adquirindo por um valor simbólico, né, ter a sua foto ali e que ele esteja simbólico no dia do jogo. Lançamos hoje um aplicativo que já estava em planejamento mesmo antes da pandemia, um super app de comunicação com o torcedor. Então a gente está buscando produzir nesse período dificílimo e também negociando muita coisa, né? A gente tem negociado com os jogadores, houve redução, com o Rogério, né, com a comissão técnica, houve redução. Utilizamos as medidas aí do governo federal de suspensão de contrato de trabalho, de redução de jornada, para equilibrar esse caixa no momento dificílimo, no momento que ninguém estava preparado. Eu sempre digo que qualquer gestor de futebol no Brasil, se soubesse que ia ter uma pandemia, não teriam formado os times que formaram, não teriam contratado jogadores, comprado direitos econômicos, porque as obrigações hoje estão todas aí e a gente vai ter que honrar, né? Então não é fácil, mas a gente está se mexendo muito aqui, a diretoria como um todo, buscando gerar novas receitas e diminuir despesas e programar algumas despesas mais para frente. Mais um presidente jovem aqui com a gente, né, Neto? Ontem a gente conversou com o presidente do Cruzeiro Novo. Qual a sua idade, presidente? Boa tarde. 37 anos, boa tarde. Sou de 8 de março de 83. Podia ser meu filho. É isso aí. Presidente, e o Campeonato Cearense, como é que vai ficar, hein? Qual é o encaminhamento que vocês estão dando aí? O Ceará ainda está numa situação difícil no enfrentamento da Covid-19. E como é que vai ficar o Campeonato Cearense, hein? O Campeonato Cearense está difícil por questão de calendário, né? A gente está tentando aqui, com um esforço muito grande junto ao governo do estado, de tentar acelerar. O nosso estado melhorou muito na questão do combate à pandemia. Fortaleza hoje é uma cidade que está em franca queda, o número de óbitos chegou a próximo de 0, hospital de campanha foi desativado, né? Então a cidade está muito mais tranquila. E o futebol, eu tenho dito muito isso, é o ambiente mais seguro que tem de todas as atividades econômicas.
Nenhuma atividade econômica testou tanto os seus profissionais como o futebol. Nós estamos treinando aqui desde o dia 1º de junho. Nós já fizemos 6 testagens, 4 exames PCR, um exame de teste rápido e um de sorologia. Eu faço os testes, que eu estou todo treino junto com os jogadores. E não teve novos casos em atletas e comissão técnica depois que voltamos a treinar. Já estamos na 6ª semana de treino. Então, é um ambiente que tem controle. O protocolo de jogo está previsto para somente 200 pessoas, num espaço que cabe 60 mil, a céu aberto, que é um estádio de futebol. Então, entendo que é muito seguro. E a gente está trabalhando com o governo do estado para ver se antecipa, está programado para o dia 20 e 21. Se for para essa data, acho que o Campeonato Cearense não vai terminar. A gente está tentando antecipar para a semana que vem, já ter alguns jogos, e logo depois tem a Copa do Nordeste, que já está com data marcada a partir de 21 de julho em Salvador. Presidente, boa tarde, Gustavo Solero aqui. Primeiro eu queria saber como foi o resultado do seu teste para a Covid-19 depois daquele encontro com o presidente Jair Bolsonaro, e na sequência queria que você falasse a respeito da negociação com o Giamota. Avançou em alguma questão com o Santos essa negociação pelo jogador, ou a questão financeira, né? Já que os dois times estão há muito tempo parados, sem aquela receita de sempre, sem cota de televisão, e isso deu uma travada. Eu fiz o teste na sexta-feira, né? Estivemos com o presidente Bolsonaro na terça, nos recebeu muito bem, ele gosta do futebol, recebeu muito bem os clubes que estiveram lá, nos deu um tempo suficiente para a conversa, independente de qualquer questão política. Não estou entrando nessa seara, mas um chefe de Estado teve uma atenção com os clubes naquele momento. E já tinha um teste programado na sexta-feira no clube, no Fortaleza, nosso teste periódico, e eu fiz sorologia, fiz PCR e não tive nenhum problema, estou me sentindo super bem, que bom, tranquilo. E quanto ao Giamota, é um atleta muito interessante, que já esteve aqui no Fortaleza. Eu, como diretor de futebol, trouxe o Giamota no final de 2015. É um atleta que eu gosto, muito interessante, mas no momento a negociação está parada. Não tem novidade recente sobre a possível vinda do Giamota para Fortaleza. A volta do Rogério Ceni para o Fortaleza, primeira saída, quando ele foi para o Cruzeiro, eu acho que... Não acho, mas se fosse eu, não iria. Eu continuaria no Fortaleza. Mas os títulos que o Rogério Ceni ganhou pelo Fortaleza... observar a torcida do Fortaleza, daquilo que o Rogério Ceni propôs a enfrentar esse desafio, né? Ganhar a Copa Nordeste, ganhar o campeonato, né? Hoje ser ídolo do Fortaleza, se transformando num grande treinador. O Fortaleza está sendo muito mais importante, no meu ponto de vista, para o Rogério Ceni do que o Rogério Ceni para o Fortaleza. Mas as duas coisas são importantes para o Fortaleza. O que mais pode se fazer, presidente, para que o Fortaleza possa criar mais casca dura, ganhar mais títulos importantes para esse torcedor tão apaixonado? Porque eu não coloco torcida fanática, porque os fanáticos brigam, se matam, fazem coisas de uma maneira muito diferente. Eu gosto de falar uma torcida apaixonada como é a do Fortaleza. Bem, o Rogério, ele é muito, muito bem-vindo aqui, ele é um profissional sensacional, um cara diferente, honestíssimo, trabalhador demais, conhecedor de futebol, e quando eu falo de futebol, não é só das 4 linhas, o Rogério conhece tudo do entorno do futebol, é da logística, é da boa alimentação, é do gramado, é da fisiologia, da medicina esportiva, é um cara muito preparado, e o Fortaleza abriu os braços, né, literalmente, para o Rogério desde o começo. Acolhemos o Rogério, entendemos o modelo de jogo dele, a filosofia, o jeito dele de trabalhar, damos todo o apoio na montagem do elenco, a gente faz tudo que ele precisa fazer. Eu digo muito o seguinte, eu tenho que contratar gente que é melhor do que eu naquela área. O Rogério sabe muito mais do que eu de futebol, então é ele que tem que dizer o que é que eu tenho que fazer, né? E a gente está aqui apoiando o Rogério, e essa junção muito positiva. Ele quer ser um grande vencedor também como treinador, assim como foi como atleta, uma trajetória sensacional que vocês conhecem. E no Fortaleza já está indo para um 3º ano, 3 títulos, um acesso, melhor campanha do Fortaleza, do futebol cearense na história da Série A, o 9º lugar, vaga inédita na Copa Sul-Americana. E é um processo, a gente continuar tendo conquistas, isso tem que ser seguido, né? Mais tempo de trabalho, estrutura melhorando, modelo de jogo cada vez mais implementado, o clube evoluindo, trazendo jogadores ainda mais qualificados, como buscamos fazer esse ano,
e naturalmente os resultados podem vir a mais. Sabemos que para brigar por um título brasileiro ainda é algo muito distante, porque é uma diferença orçamentária enorme, né, entre o Fortaleza e os grandes players aí do futebol brasileiro, mas que a gente siga sendo um clube importante na Série A, permanecendo na Série A por alguns anos e beliscando aí competições sul-americanas. Ô, presidente, eu queria saber do senhor sobre essa MP 984, não é? A gente viu o Flamengo conquistando isso, um trabalho aí do Flamengo junto ao presidente Jair Bolsonaro, e a gente começou a observar aí os primeiros passos dessa medida, os desdobramentos dessa medida, lá no Campeonato Carioca, não é? Culminando ontem com uma enorme confusão, né? O Fluminense, como mandante do jogo, teria o direito de fazer a transmissão do jogo, o Flamengo tentou também fazer a transmissão dessa partida. O que o senhor está entendendo disso, pelo que o senhor tem visto aí nesse início da medida? Para o Fortaleza vai ser bom? O senhor acha que é uma boa? Vai gerar confusão? As mídias tradicionais estarão fora do futebol daqui para frente? Como é que o senhor tem enxergado isso? Bem, eu vejo a MP como algo positivo para os clubes e, consequentemente, para o futebol. Eu acho que os clubes têm que ter mais protagonismo nas decisões. O torcedor vai para o estádio para ver o clube, né? Os jogadores passam, os dirigentes passam, os treinadores passam, mas a paixão pela instituição permanece. Então, os clubes precisam ter mais protagonismo. Eu acho que o modelo em que outras entidades têm muito dinheiro e os clubes estão com o pires na mão, tem alguma coisa errada. Embora, logicamente, cada um tem que cuidar da sua casa e fazer a sua gestão, dar resultado. Mas o modelo pré-MP, você tinha uma cédula rasgada. Você não tinha o direito mesmo, porque você dependia de um outro time para poder transmitir ou vender o direito de transmissão de um jogo. E nesse novo modelo, você tem uma cédula completa. Você pode vender, né, os seus jogos como mandante. Porém, ela só vai ser realmente benéfica, principalmente para os clubes, digamos, um pouco menores, se houver junção, se houver uma união. E essa explicação é matemática, é lógica. No modelo pré-MP, 4 times se juntarem, vamos supor que os 4 times do Nordeste se juntassem, não, vamos vender aqui nossos direitos. Só poderiam vender 12 jogos, que era o jogo um contra o outro e de volta. No modelo pós-MP, se esses 4 times se juntarem, eles podem vender 76 jogos, ao invés de 12. E assim sucessivamente, né? Se juntarem 6 times, vão poder vender 114 jogos. Se juntarem 8 times, vão poder vender 152 jogos. Então, junto, você tem um poder muito grande de negociação. De negociação. Mas então não precisava da MP, né, presidente? Então aí não precisaria da MP, era só os clubes se juntarem, precisaria, né? Porque no modelo anterior, você só vendia os jogos entre os times. Nesse outro modelo que eu falei, se juntarem 8 times. E vão vender seus jogos. 156 jogos. Antes vendiam 52, 8 times. Agora vendiam 56, agora vende 152. Não vai. E recebe os jogos dos outros times que não estão com você. Sim, sim. Então, se juntarem 8 times e o Flamengo não tiver, por exemplo, mas o Flamengo vai jogar 8 vezes aqui. Mas os clubes não conseguiriam fazer isso, presidente? Os clubes não teriam essa força? Até hoje não conseguiram, né? Até hoje não conseguiram. Então, o novo modelo, ele dá mais força. Ele tira do limbo alguns jogos. Ano passado a gente tinha TV fechada, clubes na Sport TV e clubes na Turner. Não havia jogos entre esses clubes televisionados em TV fechada. O jogo Flamengo e Palmeiras, ano passado, não passou nem no Sport TV nem na Turner. Um jogo que ficou no limbo. E agora esse jogo vai poder ser transmitido. Então, ela é boa desde que seja coletivamente, como é sucesso nos países. Os países que fizeram coletivamente... Presidente, se for individualmente, ela não é boa, não é verdade? A verdade é essa. Se for individualmente, ela não é boa. Ela não é boa pra ninguém. Ela vai ser boa só pro Flamengo, pro Corinthians, pro Grêmio, pro Palmeiras, pro Vasco. Ou pro São... Ok. Se ela for do jeito que o senhor tá falando, com certeza ela vai ser importante para que o campeonato possa ser melhor disputado tecnicamente e porque os clubes não menores, o que tem uma receita melhor, que ele possa viver melhor, pagar melhor, ter mais tecnicamente jogadores de uma maneira legal. Essa é a visão. Perfeito, perfeito. Eu vou usar o exemplo dos times que você citou. Se juntarem 5 times, as maiores marcas do Brasil em termos de torcida. Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Certo? São esses 5. Se esses 5 se juntarem e disserem, não, vamos negociar só a gente aqui. E do outro lado tiver 15 times, é 15 vezes 19. É muito jogo.
E esses 5 times vão ter que jogar contra a gente também, porque eles como visitante. Isso. Então, a gente passou a ter mais força. Isso. Ter inteligência, humildade, maturidade para negociar coletivamente. Até porque 5 times não dá para fazer um campeonato. Um time só não dá para fazer um campeonato. Não dá, mas 15 times são 75% do campeonato. Né? Então é assim que deve funcionar. É ter inteligência e humildade, espírito coletivo que dá certo. Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, muito obrigado por nos atender aqui. Manda uma bandeira para mim aí, presidente, que eu vou ficar feliz do Fortaleza e vou abraçar ela com muito carinho. E uma camisa também. Tá legal. Presidente, muito obrigado, viu? Boa sorte aí, sucesso na sequência da temporada. Satisfação para vocês. Muito obrigado. Falar com vocês. Muito obrigado.